Gente, bom dia mais uma vez. Podcast Algo Novo. Estamos aqui mais um domingo, já é o 7º programa, né? É isso mesmo, Fran? 7º programa? 7º programa. Seja muito bem-vindo. Como eu já disse, esse programa, esse podcast é algo novo de Deus na sua vida. Algo de novo de Deus vai trazer bênção sobre a vida de quem está assistindo. E nesse domingo, estamos aqui com nossos convidados. Vou deixar ele se apresentar para vocês, tá? Mas, Senhor, irmãos, pastor Felipe Sampaio, eu congrego no Ministério Missão Mundial Graça e Fé, pastor José Carlos e pastor Adriana, e eu quero deixar aí as minhas saudações aí, e dizer que é uma honra, tá, velho? Obrigado pelo convite, todas as vezes. A honra é minha. Também tá partilhando como convidado aí com meu amigo pastor Elton Valinha, é uma porção dobrada, né? Deus abençoe, tamo junto. Pode se apresentar, pastor, fica à vontade. Paz do Senhor Jesus a todos. É uma honra estar aqui com os nossos irmãos e agradecer o carinho do meu amigo André. Nós já temos uma amizade de longos anos, né? Verdade. E eu louvo a Deus pelo projeto que Deus colocou na vida de vocês, que ele possa ser edificante para muitas e muitas vidas que eu creio que vão ser alcançadas através desse podcast. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o seu lar seja um celeiro de profetas aqui, de pessoas que vão trazer vidas para outras pessoas. Então peço para os irmãos que vai nos assistir ou vai assistir amanhã, no decorrer da semana, compartilhe esse podcast. Ajude esse podcast a chegar na vida de outras pessoas, que Deus possa fazer algo novo na vida de outras pessoas que precisam conhecer o nosso Salvador Jesus Cristo. Deixo um abraço, um carinho da Igreja Caminho, Verdade e Vida, da cidade de Lorena, e um beijo no coração de cada um que está nos assistindo nessa manhã. Amém, Felipe? Manda um abraço lá para a igreja. Galera, Missão Mundial Graça e Fé, estamos na Santa Ceia lá. Hoje é Glória a Santa Deus. Ceia. Teve gente que falou, pô, o pastor liberou você para você pregar, o cara tá falando, Santa Ceia, o pastor não libera nada. Não vou falar sobre isso, ó. Princípios. Tem princípios. Tem obediência, quem não obedece. Deus abençoe, abração para todo mundo aí. Gente, mais uma vez, compartilha aí, manda um like aí, vê se tá dando para ouvir certinho aí, tá dando para entender. E vamos começar mais uma vez. Todo domingo a gente traz um tema, e hoje o tema vai ser princípios e valores na vida do cristão. Né? Como que nós estamos se comportando? Será que o cristão ele tá bem diante da sociedade? Será que ele está bem dentro de casa? Será que ele está bem nos seus valores? Será que são reconhecidos por fora, no mundo aí? Como anda a vida dos cristãos? A gente vai falar sobre isso e já vamos fazer uma pergunta: o que são valores e princípios? Eu vou fazer essa pergunta para você, Felipe, depois o El também já pode falar. Eu acho assim que, no meu conceito, né? Princípios, na minha opinião, assim, nada mais é que aquilo que Deus delega sobre as nossas vidas. É como uma criança, quando o pai ensina ela a andar, nós educamos os nossos filhos e ensinamos a eles o que é errado e o que é certo, né? Ensina o que é errado, o que é certo, assim foi comigo, foi com outro aqui. E chega um determinado momento da nossa vida que nós fazemos as nossas escolhas. Então, assim, princípios são o quê? Princípios, na minha opinião, são coisas boas que foram deixadas em nós por pessoas, né? Vamos dizer assim, pessoas... Escapou a palavra agora. Vamos colocar uma hierarquia, uma geração. Mais ou menos assim, pessoas que já viveram o que vamos viver. Então, assim, princípios são coisas que não podem ser deixados para trás, se tratando de vida cristã. Quando nós aceitamos a Cristo, começamos a estudar a palavra, participamos de escola bíblica, foi colocado dentro de nós princípios. No caso de nós que somos servos de Deus, podemos ver os evangelhos, por exemplo, Jesus deixando vários princípios. Amar a Deus acima de todas as coisas. O teu próximo como a ti mesmo.
Então, assim, são princípios. Eu estava conversando com o pastor, meu tio, ontem, e a gente estava falando a respeito disso, que as pessoas banalizaram demais o evangelho, certo? Então, hoje as pessoas, eu até falei na igreja do pastor quando eu estive lá pregando, evangelho, princípios, presença de Deus é muito mais que uma lágrima no olho e um arrepio no braço, entendeu? É uma vivência, né? É uma vivência. Princípio é aquilo que te mantém de pé e te leva a caminhar mais uma milha, mesmo quando é mais ou menos assim. Nós tivemos talvez N motivos para pararmos, mas se nós não paramos, porque nós temos que zelar pelos princípios que está dentro de nós. Então, princípio é a igreja de Cristo, né? A igreja é o quê? Você nunca faz para você. Certo? Você sempre faz. Ser igreja é isso, manter os princípios da igreja é isso. Jesus, ele não morreu na cruz por ele morreu por alguém, pelo próximo, por certo? nós. Então ele vem ensinar isso, que a partir do momento que você se disponibiliza em cumprir os princípios e fazer por alguém, ele faz por você. Então, princípios são isso. E valor não é preço. Valor não é preço. Valor é uma coisa, preço é outra. O valor é o que? É quando, eu penso, quando você guarda esses princípios, você se torna uma pessoa valorizada. Você é uma pessoa de valor. Você não pode ter nada. Certo. Mas se você tem dentro desse vaso de barro o tesouro, você é uma pessoa valiosa. Isso aí faz toda a diferença na vida do cristão, né? Toda a diferença. Então, quer dizer que é uma conjunção. O princípio e os valores, eles andam juntos, né? Andam quase fundidos um com o outro, dentro do outro. Aquela parábola da dracma lá, entendeu? Foram valores, a dracma, valores que foram perdidos. Então ela teve que acender a candeia lá para poder... Então, e essa candeia nada mais é do que a luz. Quando você perde a luz, você perde seu valor. Nossa, aí, certo? Já guardou a frase. Quando você perde a luz, você perde a luz, você perde o seu valor. Então não adianta você querer resgatar o valor que foi perdido se você não tem em você a luz. Então, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Então, primeiro você busca ser uma pessoa iluminada. E depois você vai resgatar os valores que foram perdidos ou vai adquirir um valor que você ainda não tem. Então, ser luz na vida do outro é isso, é manter valores e princípios. Se você não consegue manter dentro de você os valores e os princípios que foram impostos através da palavra, através do seu pastor, do seu líder, esquece. Você não está vivendo. Se você não consegue dominar a sua própria casa, a casa dos outros. Meu Deus do céu. Então, eu acho que... obediência, né? A ausência... Isso é um princípio? Isso é um princípio, obediência. Está comigo. Porque assim, a ausência da obediência, ela gera consequência. Certo? Agora, quando você pratica a obediência, você gera resultado. Eu tenho comigo que consequência é uma coisa e resultado é outra. Então, quando você consegue fazer a junção de princípios e valores, você vai colher resultados. É igual o salário, né? O salário é consequência. O salário é consequência. Do resultado? Então, cada um, né? Assim, eu trago isso daí comigo. Então, assim, princípios e valores. Antes de você ser um pregador, de você ser cantor, levita, você querer ser pastor, seja igreja. Eu até falei outra coisa. Princípio de Cristo. Na igreja do pastor Elton, quando eu preguei. Tem gente que já tem o dom, tem a chamada, sabe pregar, sabe cantar, a pessoa e ela está preocupada em ter fama, em pregar nas principais igrejas. O princípio, que eu sou igreja, você que é igreja, você que é igreja. Nós temos que, é o que está lá em 2 Timóteo, capítulo, antes de você ser qualquer coisa, seja um obreiro aprovado, cara. Você tem que ser um obreiro aprovado. Deus só cumpre o propósito se cumprir princípios. Mas ele não quebra isso. Então, valores você adquire aqui, ó. Então você, certo? Quando você cumpre princípios, você é uma pessoa de valor. Nossa. Então eu vou parar de falar já, tá, mas eu não, vai, isso aí eu sei que eu falo muito, mas assim, eu acho que o povo está precisando ser mais igreja. Porque ser não é estar na igreja qualquer um está. Agora ser é outra coisa. Na igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2,
você vai ver que a igreja naquela época, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E o que era isso? Era na comunhão, na oração, no partir do pão. Eles mantinham a igualdade. Entendeu? Era tudo no mesmo propósito. Eles mantinham o mesmo a propósito. igualdade. Porque a intenção da igreja é ajudar, não é espalhar. Não é fazer panela, não é fazer grupinho. A minha igreja é mais. Você é uma igreja, aí, gente. ele é outra igreja, ele está em outra igreja, o pastor então aqui é uma. O propósito é um, certo? Ser igreja vai muito além de placa, cara. Muito além de estar num culto. Exatamente, de 2 horas, de né? uso e costume, enfim. A gente tem que ser mais igreja, certo? Para encerrar, eu vou deixar o senhor falar. Eu sempre gosto muito de falar aquela passagem que depois que Judas vende a Cristo, Jesus é preso e o coração dele, a Bíblia diz que ele estava muito entristecido por aquilo. E Judas, quando vê aquilo, ele se arrepende. Porque o que matou Judas não foi a corda, foi a consciência. Então, quando ele vê aquilo, quando Judas vê aquilo, ele se arrepende, se comove e vai até. Ele viu ali que ele quebrou o princípio. Isso, quebrou o princípio e perde. Porque quem quebra o princípio automaticamente perde valor. É igual a vida do cristão, quando você pega, o Espírito Santo sai. Então, o princípio, quando ele é quebrado, o seu valor é retirado automaticamente. E isso aí é muito forte. É muito forte. Então, para você ter ideia o que é ser igreja, Jesus, sabendo que Judas tinha o traído, que Judas tinha vendido, que Judas tinha criado tudo, Judas estava junto com Jesus, ceiou com Jesus, caminhava. Judas, quando chega perto de Cristo, Jesus olha para ele e fala assim: a que viestes, meu amigo? Então ele chamou de amigo um traidor. Então o que matou Judas foi isso. Jesus dá a outra face para ele. Então, ser igreja, quando eu vejo a atitude de Jesus com Judas, eu olho para mim e falo assim: cara, eu estou muito longe de ser quem Jesus quer que eu seja. E talvez eu não chamaria de amigo alguém que tivesse me vendido. Então, coração, esse são princípios. E um valor também. Dependente do que fazem para você. A sua cabeça não é de todo mundo, você não tem que pensar como todo mundo e agir como todo mundo. Ah, mas meu irmão, se fosse ele, ia pôr o cara para fora. Mas eu não. A minha mentalidade é diferente, porque eu estou em Cristo. Eu tenho Jesus, o princípio de Cristo. Ele veio para a terra debaixo de um princípio, e através desse princípio ele não podia perder os seus valores. Então, cumprir princípio é cumprir propósito. Então, o propósito dele foi esse: vir, amar, curar, fazer a obra, libertar, abraçar, beijar, estar junto, levantar quem está caído e bora. Ele veio mostrando, né? Então os princípios. Na verdade, a gente pode falar só de princípio, porque o valor é a sombra do princípio. Então, quando você quebra um princípio, você não é mais uma pessoa de valor. Entendeu? Vou deixar vocês falar agora. Ouvir, acabou. Tem uma pergunta, né? Tem uma pergunta aqui, ó. Que deixaram aí, né? Minha esposa pegou aí. Meu Deus do céu, tá forte isso aqui. Eu recebi algo do céu. Quem já foi comprado não se vende. Peguei aí para Meu Deus do céu. Colocaram uma pergunta aqui: alguns cristãos estão precisando cumprir princípios. Então, qual que é a intenção desse tema aqui? É mostrar pra gente o que talvez a gente está falando aqui, e às vezes a gente está no dia a dia e a gente às vezes esquece, né? Não é falar que você tem que fazer, mas é você ver o que está errando e precisar melhorar, né? A gente tem que melhorar. Por isso que o exemplo que você deu de Paulo, de Judas, seguir princípio. Toda vez que nós quebramos princípio, nós saímos daquilo que Deus tem para nós. Perdemos o valor. Não só para nós aqui, eu digo nós assim dentro da igreja, porque a gente perde o valor também. Porque a nossa referência é o que a gente é. Se eu chamei você aqui, porque você segue um princípio e você tem o seu valor. Então não é à toa que nós estamos, né, fazendo a vontade de Cristo. Isso faz a gente gerar em nós sermos diferentes. Não sermos melhores, mas sermos diferentes em cumprir princípios e valores de Cristo. Né? Agora você, meu amigo. O Felipe não deixou nada para mim. Ei, meu Deus do céu. O Felipe gastou tudo. Que nada, tem muito aí. Tem várias formas da gente
falar sobre princípios, sobre valores. Eu vou pegar uma carona no gancho de vocês. Na minha opinião, princípio ele está muito ligado em passado, presente e futuro. Quanto mais quando a gente está falando da palavra de Deus. Vou dar um exemplo muito simples para que todo mundo que está assistindo a gente possa entender. A Bíblia fala que aquele que respeitar pai e mãe vai se prolongar os seus dias sobre a terra. Isso é um princípio que ele é sobre passado, presente e ele vai seguir para o futuro. E esse princípio, mesmo sendo bíblico, ele não serve só para nós. Isso é geral. Ele é mundial. Aquele que honra pai e mãe, seja cristão ou não seja cristão, é uma forma de você manter um princípio. Tem pessoas que mantêm um princípio desse, de honrar pai e mãe, que nem cristãos são. E tem pessoas que não são cristãos e mantêm esse princípio. Bença pai, bença a mãe, um beijo no rosto do pai, um beijo no rosto da mãe, e o pai e a mãe falam, Deus abençoe meu filho. Então esse é um princípio muito forte, ligado também aos valores. Isso já vem de geração, né? De geração. E na nossa, eu entendo, estou com 39 anos, 38, já perdi um pouco, mas isso aí vem de lá de trás. E eu lembro que na época nada disso era gerado em questão de religião. Então, mas eu fazia isso. Eu chegava em casa, benção a mãe, eu não tinha pai, mas era benção a mãe e beijo, e era assim. E aonde a gente chegava, numa casa de uma tia, ou seja, era benção, às vezes a gente nem conhecia a pessoa, dá benção para fulano. Então isso aí era um princípio que lá atrás, hoje a gente não vê tanto acontecer mais isso, né? Verdade. Tanto na vida religiosa, para quem é cristão, e tanto para quem não é. Isso é um princípio que o pessoal tem esquecido muito, né? E ele é um princípio bíblico que foi escrito há milhares de anos que ele foi escrito, e ele é utilizado até hoje. Outra coisa assim, que é um princípio que todo mundo usa, ele é bíblico, mas ele está também secularmente, para quem não segue a Escritura, a palavra de Deus, a falar a verdade. É um dos principais princípios. A gente pode falar mentira no passado? Não. A gente pode falar mentira hoje? Também não. E a gente vai poder falar mentira amanhã? Também não. Quando a gente fala, a gente quebra um princípio de Cristo, de Jesus. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se a gente falar proferir uma mentira, uma coisa enganosa, nós estamos quebrando um princípio de Cristo. E você vê que a mentira, ela serve tanto para nós como para outras pessoas que nem conhecem o nosso Cristo. Mentira, verdade é verdade, tem um princípio e tem um valor. Mentira é mentira, tem um princípio e tem um valor. Agora vou falar uma coisa aqui. Pode falar, fica à vontade. Um segredo para vocês que eu aprendi, isso eu aprendi na minha vida. Quando você não quebra princípios, no caso, nem vou citar o seu termo, que é o termo que Deus te deu, mas eu só vou pegar um gancho. Quando você não quebra os princípios que foi te passado, seja eles bíblicos ou não, quando você não quebra o princípio, atrai muita bênção para a sua vida. Muitas coisas que estão no mundo espiritual atraem para a sua vida. Você vê um crente orando ao Senhor, Senhor, me abençoa com o emprego. A gente não vê? Ele está orando ali, Senhor, me abençoa com o emprego. Senhor, eu quero ser igual o André Caetano, eu quero ser próspero. Tem pessoas que oram assim, dessa forma. E aí você olha o seu vizinho do lado, ele não é cristão, ele não professa a mesma fé que você, e ele é próspero sem orar. Porque ele cumpre princípios. E Deus, ele trabalha, que nem você falou assim, Deus, ele trabalha em cima dos princípios. Então, para me ter a bênção, eu tenho que estar fazendo o princípio. Não precisa eu ter essa religiosidade que falo, porque Deus, ele trabalha em cima dos princípios. E dos
valores. Dos valores. Você chega na sua empresa lá, você é um cristão, você segue a Bíblia, a palavra de Deus. Você chega na sua empresa lá, você trabalha, o seu amigo, companheiro faz o mesmo serviço que você, chega o mesmo horário que você, mas aí você vai ver ele cumprir os princípios dele lá. Ele faz tudo que é delegado para ele fazer, ele faz. Aí você não faz com excelência da forma que era para você fazer. Aí quando você vê Deus honrando ele, você vai falar, poxa vida, Senhor, mas eu sou cristão, Senhor. Eu estou na igreja segunda, terça, quarta, quinta, eu falo língua estranha, eu vou subir um monte. Mas você quebra o princípio, porque o que é ligado na terra é ligado no céu. A gente tem que seguir esses valores. A gente tem que seguir os padrões que Cristo nos deixou para a gente ser bem sucedido na face da terra. É onde você falou aí, o Felipe falou, as pessoas, nós somos observados 24 horas, tem câmera sobre nós. Se você for numa padaria e tem alguém observando como você vai comprar um pão, se você for numa farmácia, tem pessoas que estão te observando. Se você for num carrinho de lanche, tem pessoas que estão te observando. E às vezes você vai ganhar a pessoa mais pela sua atitude do que da forma que você fala, da forma que você explica. Então, eu vou pegar uma carona também de Atos 2. Eu imagino que Atos 2, quando eles estavam todos reunidos num só lugar. A palavra de Deus está falando ali que tinha 120 homens. Certo. 120 homens orando a Deus. Por que tinha 120? Jesus começa o ministério dele com quantos discípulos? 12 discípulos. Naquele dia tinha 10 vezes mais pessoas lá. Tinha 120 pessoas, 10 vezes mais. Por quê? Porque Jesus deixou já um legado ali. Só que qual que é o segredo dali? Eu acredito que tinha mais de 500. Eu acredito que tinha mais de 1000. Só que quem vai quebrando o princípio vai deixando de lado, vai desistindo, vai saindo e só vai ficando quem cumpre o princípio. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Quem ficou cumpriu o princípio. Quando o Espírito Santo, tudo arrepiado, quando o Espírito Santo desce naquela casa, por que ele desce? Ele desceu só por uma coisa. Enquanto tinha 1000, não estava cumprindo o princípio, não tinha unidade. Alguns estavam ali, estou cansado, acho que não venho, não. Foi embora. Ficou 500. Eu tenho que ir lá fazer minhas coisas. Saiu. Ficou 300. eu acho que não vai vir, está demorando demais. Saiu. Quando ficou 120 no mesmo propósito, porque a igreja vive de unidade. Sabe uma coisa que hoje nós vivemos uma hipocrisia? Vou falar aqui, eu sou pastor de igreja. Nós vivemos uma hipocrisia dentro das igrejas. Porque nós pregamos muito o amor e praticamos pouco o amor. Tanto que seria difícil se unir aqui hoje 10 pastores presidentes de igreja. Muito difícil. Por quê? Porque cada um tem o seu pensamento, sua forma de fazer. Mas era para ser uma coisa simples. E sabe por que às vezes o mundo espiritual, o reino de Deus, perde? Por causa da falta de unidade. Quando teve unidade em Atos 2, o Espírito Santo falou, está todo mundo na mesma concordância, mesma visão. Mas tem uns que eram de Jerusalém, tinha uns que eram de outra cidade, tinha uns que eram de outro país, estrangeiro, cada um. Mas cada um estava entraram no mesmo concordância, na mesma visão. Aí Deus vem, o Espírito Santo desce. É assim na nossa vida. A gente quebra princípios todos os dias sem saber, negando uma paz do Senhor para o nosso irmão. Queremos que a nossa igreja seja melhor que a do nosso irmão, que a nossa igreja seja mais cheia que a do nosso irmão, mas é um reino só tem um céu, só tem uma nova Jerusalém, não tem como jorrar água limpa e água suja do mesmo lugar. Não tem como. E é onde nós perdemos, né? Eu falo por mim, para não generalizar nem criar polêmica, mas eu falo por mim, é onde nós perdemos, o reino de Deus perde. As pessoas perdem, a igreja enfraquece. E um reino subdividido, não subsistido. Não vai. Talvez o crescimento a gente não vai falar em crescimento de igreja, mas talvez às vezes o poder de Deus ele não desce dentro da igreja por causa disso, porque a gente não está na mesma visão, no mesmo propósito, e a gente não consegue, como você falou.
como que Deus ele vai agir se o meu princípio não está sendo de acordo com o que Ele quer? Então, muitas das vezes, cristão pode ser, vamos colocar assim, tem a questão de pregar, você quer fazer, mas talvez você não está vivendo o que Cristo quer, e talvez você está com a vida toda desorganizada dentro de casa, é uma briga, eu não sei, vou colocar dessa maneira mais ou menos, mas se você não estiver dentro do princípio de Deus, não tem como Deus abençoar, como se dizer assim, as bênçãos de Deus estão na vida do cristão. Uma coisa que quebra muitos princípios hoje também, Certo. por exemplo, é o achismo. Eu acho que o meu líder está fora da visão. Isso aí é gravíssimo. Isso aí atrai muita coisa negativa na sua vida. Uhum. Você pode não concordar. Você pode não concordar com que a forma que ele está conduzindo. Isso é obediência. Obedecer. Mas você tem que obedecer. Se você não obedecer, você Você quebra está o quebrando o princípio. princípio. Outro exemplo bíblico. Tudo que a gente está falando é baseado na Bíblia. Estava lá Moisés, líder absoluto do povo. Quem que se levanta contra Moisés, agora não é mais o povo que está murmurando, Miriam e Arão. Quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés, Deus imediatamente falou assim, opa, agora não é com Moisés, agora é comigo. Você está entendendo? Então quando você quebra um princípio muito grave, às vezes o próprio Deus vem julgar essa causa. Vem tomar a frente disso. Aí quem que vai interceder pelos dois? Moisés, que era um homem de coração puro. Mas Miriam e Arão quebrou um princípio. Deus está falando com Moisés, mas Deus fala com nós também. Então a mesma forma que Deus fala com Moisés, fala com nós. Quando eles quebram esse princípio de liderança, automaticamente Miriam levou uma lepra. Arão só não foi punido porque já tinha escolhido para ser o sumo sacerdote. Senão não podia ter mácula o sumo sacerdote, senão tinha levado lepra também, ou tinha até morrido. Você vê, porque quebrou um princípio de liderança. E hoje as igrejas acontecem muito isso. Então, nós temos que honrar muito as pessoas, honrar muito a liderança. A honra é um princípio, é uma forma de você precisa honrar seu líder, você precisa honrar aquele que está te liderando. Obediência. Com obediência. E é um grande valor também isso aí. É um grande valor. Porque quando a unidade da igreja, igual o irmão falou que o Japão é Japão, né? Maurílio, eu não chamo de Deus. Tô brincando. Mas quando esses valores, esses princípios são quebrados, a gente perde muito, a igreja perde muito, as bênçãos saem de perto de nós. E é onde as pessoas elas saem da igreja, vamos colocar assim, porque talvez aconteça, que nem você falou, Deus ele não aceita quebrar o princípio. Se eu quebrei um princípio, como se eu fosse castigado, vou colocar nessa ação. Então eu vou sofrer por aquilo que eu fiz, né? Gera uma consequência. A desobediência gera O que consequência. você planta, você colhe. A lei da colheita. O que você plantou, você vai colher. Tem outro exemplo também que eu gostaria de dar, que nem Saul e Davi. Quando Saul, a presença de Deus sai de Saul, por que ele sai? Porque ele quebrou o princípio. Que era para quem oferecer sacrifício? Era Natan? O sacrifício era feito somente pelo sacerdote. Ele quebrou o princípio. E a intenção dele, para você ver, a intenção de Saul não foi ruim. Foi boa. Ele foi tentar fazer uma forma que agradava a Deus. Vou sacrificar a Deus, Deus vai receber, eu sou o rei. Como ele quebra o princípio que tinha uma ordenança que só o sacerdote poderia fazer, isso aí retirou o Espírito de Deus dele. Para você ver, cara. E você vê que nem tudo que a gente acha que é o certo, Deus recebe. Às vezes você quer fazer de bom coração. Tem aquela passagem também, eu preguei sexta-feira, da Arca da Aliança, quando Davi vai buscar a Arca da Aliança e leva no carro de bois, ele quebra o princípio, que não era para ser levado daquela maneira. Alguém pagou pelo preço. Forte, essa passagem é forte. Estou sentindo a presença de Deus aqui, nesse podcast aqui. Uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, tá bom? Aí você corta um pouco a gravação aí, que é polêmica. Ó, pra você ver. Tá ao vivo aqui. Quando Davi, quem quebrou o princípio de carregar a arca? Foi Davi. Não foi Uzá. Certo?
Só que tinha uma ordenança que se a arca, a tampa do propiciatório se abrisse, sabe quantas pessoas Davi reuniu lá? 30 mil. 30 mil pessoas. Ó, procura inteirinha arrepiado. Você vê, Davi quebrou o princípio porque a forma de conduzir em carro de boi era uma forma do povo filisteu. Davi quebrou o princípio. O boi tropeçou. Olha como que a gente às vezes tem coisas que é pra gente ver de uma forma, a gente enxerga de outra. Um enxerga de um jeito, o outro enxerga de outro. Mas a gente tem que observar o reino de Deus. E eu vou fazer uma comparação para vocês não entenderem. Quando os bois, quem que tropeçou? Os bois tropeçaram. Os bois tropeçaram porque a arca estava sendo carregada. Era para ela estar sendo carregada nos ombros do sacerdote. 6 passos no 7º sacrificava o Senhor. Era a forma de conduzir a arca da aliança. Que Deus deixou e que Davi sabia. Quando os bois tropeçam, Uzá, segura. Por que Uzá segurou a arca? Ele segurou a arca para a arca não cair. Ele fez uma coisa boa. Automaticamente Deus abriu uma brecha no Uzá. Uzá foi morto. Eu já vi centenas de pessoas, já preguei isso quando eu me converti, até que eu entendi que o reino de Deus não é como eu penso. A gente tem que pegar a Bíblia, a gente tem que meditar na Bíblia o que Deus está falando conosco. Quando Uzá é o cara mais mal interpretado da Bíblia. Por quê? Quando ele toca na arca, Deus mata Uzá. Ele serviu ali que a arca não era para pôr a mão, não era para tocar. Agora, se a tampa do propiciatório abre, ia morrer 30 mil pessoas, a genealogia de Cristo ia parar, porque o rei estava lá. Então, Jesus, tá bom, Uzá serviu de quê? De sacrifício. Uzá, ele é a tipologia de Cristo no Calvário. Todo mundo no Calvário começou a zombar de essa visão eu não tinha. Todo mundo no Calvário começou a zombar de Jesus. Tanto que o centurião falou: os dois. Desce daí, os dois ladrão da cruz. Ei, você salvou tanta pessoa. Salva a ti mesmo, salva nós também. É a mesma coisa. Depende a visão e o ângulo do que você está olhando. Eu preferia que Uzá segurasse a arca do que morrer. E ele seja mal interpretado hoje. Talvez Uzá está salvo hoje. E ele era sacerdote. Do que a tampa tivesse aberta. Se a tampa abre, Jesus não podia vir. Deus não pode quebrar a palavra dele. A genealogia vinha a raiz de Jessé. E agora a maior prova disso é quando Jesus voltar em glória. Jesus veio como cordeiro. João falou, quando João tem visão, o anjo disse para João: não chores mais, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Jessé. Meu Deus do céu. Então, para você ver, então você olha um texto, você fala: nossa, Uzá foi ferido, pecou, está desviado, morreu. E não, nós pega assim, eu já preguei assim demais. E aí, eu já errei demais nesse texto. Mas quando eu entendi, às vezes alguém da nossa casa, da nossa família sacrificou por nós. Sabe por que você está aqui hoje fazendo podcast? Algum dia, algum Uzá sacrificou por você que você está aqui. O outro sacrificou por ele, o outro sacrificou por mim. Para a gente estar aqui em unidade, falando da palavra de Deus. Tudo para acontecer no reino de Deus é através da unidade, por sacrifício. Alguém tem que sacrificar. Olha a visão que você me deu, rapaz. Então talvez Uzá, ele sabia. Então, vamos imaginar se nós fôssemos Uzá. Talvez ele tenha colocado a mão ali porque ele sabia disso. Se eu deixar, ele era sacerdote. Eu acho que ele pensou, olha para você ver que a visão muda. Então, eu acho que ele viu que ia cair, ele, opa, vou colocar para não. Porque eu acho que no entendimento dele, se a arca da aliança caísse, abrisse ali, ia morrer todo mundo, hein? E se Jesus não sobe no madeiro, também ia morrer todo mundo. Meu Deus. O salário do pecado é a morte. Quer ver? Posso falar algo para você? Pode? Meu Deus, você já Vai embora. Segunda crônica, eu estou falando coisas que coisas que eu entendi que Deus me deu, estou passando para vocês. Amém, recebeu. E no Google não vai achar, porque é a revelação de Deus. Oh, glória. Segunda crônica 7,14.
fala muito de princípio. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, converter os seus meus caminhos, então dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Aonde que fala que Jesus sarou a terra? Aonde que fala que a terra seria sarada? Só tem uma forma de sarar a terra. Quando Jesus está no Getsêmani, um dia antes da crucificação, a Bíblia fala que Jesus sentiu uma grande agonia, e então de tamanha forma que ele soou gotas de sangue sobre a cabeça. Aquele sangue de Jesus saindo sobre a cabeça, eu até estou escrevendo um livro sobre isso. Meu Deus. Os enigmas da crucificação de Deus. Aí, ó, quando as gotas de sangue saem da cabeça de Jesus, Salomão falou lá atrás, quando o templo foi construído, o templo feito por mão de homens, o templo de Salomão. Ele que está falando, 2 Crônicas 7,14, está narrando. Quando o sangue de Jesus bate na terra no Getsêmani, a primeira coisa que Deus restaura é a saúde da terra, através do sangue de Jesus. A terra estava tomada pelo pecado. Quando o sangue de Jesus bate, pum, sarareia a terra, purifica a terra. Depois Jesus veio para o Calvário para salvar a humanidade, para concluir. A obra de Deus, ela é perfeita. Deus não faz nada pela metade. O povo foi parar na Babilônia por não deixar a terra descansar. Começaram a prosperar tanto que era para a terra descansar durante um ano. De cada 7 anos eles não deixaram mais a terra descansar, não deixaram a terra mais. Foram ser escravos na Babilônia. Primeira coisa que Jesus restaura é esse princípio que foi quebrado lá atrás. Por isso que o princípio tem que estar ligado com o passado, presente e futuro. Nossa, meu Deus. Forte isso aí. Pegou aí, rapaz? Quem não pegou, volta depois. Assiste de novo. Eu vou assistir de novo depois. Meu Deus do céu. Pegando aí um gancho, né? Com todo o prazer do que o pastor Elton estava falando aqui, a respeito da Arca da Aliança, no episódio de usar lá. Para você ver que você lutar para manter os princípios é importante, porque toda vez que alguém quebra um princípio, alguém paga por isso, certo? Estamos indo agora, né? O pastor Elton falou, se usar não amparasse, se ele não morresse, a arca poderia cair, a tampa ali do propiciatório se abriria e mataria 30 mil pessoas, tá? Agora indo para um outro lado, é assim, toda vez que um princípio é quebrado, alguém é punido. Então, é como na sua casa. O princípio de nós que somos casados, não sei se o irmão é casado. É casado? Então, o princípio é o quê? É a gente ser fiel é a esposa, né? Enfim, tudo aquilo que é jurado na frente do pastor. O princípio, né? Então, princípio então assim, quando você começa a quebrar os seus princípios como marido, esposa, quem começa a pagar é os filhos. Certo? Quem paga é os filhos. Eu vim, os meus pais se divorciaram no ano de 2000 e assim, teve princípios dentro da minha casa que foram quebrados. E quem pagou por isso foi eu e a minha irmã, que hoje mora em Trezinhos, o pastor Sueli. Então a gente pagou por isso. Eu trago sequelas, certo? Algumas coisas eu trago até hoje, de brigas lá do passado que a gente escutava. Então assim, quando você quebra, você começa dentro de casa. Então, você talvez não vai colher hoje, mas alguém hoje vai pagar por um princípio que você quebrou. Alguém que é ligado a você. Eu tive pregando em Guará uma vez, e quando terminou o culto, foi um casal com um menininho. Eu até estive na Igreja Batista Promessa domingo agora. Eu falei, eu falo muito pouco disso, quase nada. O menininho devia ter uns 8, 9 anos. Menininho de terno, gravata. E quando terminou o culto, o pai dele foi lá no altar lá e falou para ele assim, pastor, falou para mim, você pode tirar uma foto do meu filho? Eu falei, misericórdia, pastor, quem sou eu para ter? Se o senhor me der essa honra, tio. E eu peguei lá, abracei ele assim, agachei, abracei o pai dele, pegou, bateu a foto. Ele pegou e falou assim para mim, o pai dele falou assim, pastor, desde a primeira vez que o senhor teve aqui, há uns 2 anos atrás, toda vez que o senhor vem aqui, a gente já viu o senhor pregar em outras igrejas, Lorena, igreja, o meu filho fala para mim, pai, eu quero pregar e ser igual o pastor Felipe. Então, eu falo para você que isso é
É legal porque quando Eu já tô então, Receba. eu acho legal isso porque quando eu via pastor Marco Feliciano pregar, eu falava, eu quero pregar que nem o pastor Marco Feliciano. Legal, né? Certo? Então, tá pegando assim já? então, Levar a vida dele. então, É o carro dele. ele pegou e falou pra mim assim, pastor, o meu filho pediu pra mim comprar terno, gravata e achar uma Bíblia preta, igual a sua. Meu Deus. Porque ele quer pregar que nem você, ele quer ter a mesma roupa que você usa, tá? Aí, pô, aquilo, cara, eu ganhei meu culto ali, velho. Já tinha acabado o culto, já tinha pregado, já tinha cumprimentado o pessoal pra mim. Forte, Então aquilo ali foi assim, aquilo entrou no meu coração, uma questão forte. Aí o mais forte disso tudo foi que o pai pegou ele, a esposa e saiu. Quando ele estava no meio lá, ele pegou, deixou os dois e o pai dele voltou e falou para mim assim, ó, todas as vezes que você se cansar, pastor, e pensar em parar, lembra do meu filho. Ele falou, Falou. Cuidado de Deus. Lembra do meu filho, que se acontecer do senhor parar um dia, vai ser uma frustração terrível para ele, porque ele se espelha muito em você. Então, a responsabilidade que está sobre a gente, que o pastor Elton disse, nós estamos sendo observados. A empresa que eu trabalho hoje está passando por um processo de reformulação. Mudou gerência, mudou escritório, mudou tudo. O gerente novo que está lá, a outra funcionária da produção e a do escritório, de ministérios diferentes. Quando eles chegaram, eu preocupado já, meu Deus, o que vai ser? Os três chegaram. Falou assim, ó, você já pregou lá na minha igreja. Meu gerente, você já pregou lá na minha igreja. Escritório, você já pregou lá na minha igreja. Ou seja, a minha postura ali que já era de servo, agora eu tenho que redobrar, porque, entendeu? Então eu preciso manter princípios. Independente do que a empresa passar, eu tenho que entrar lá como um cristão, porque eu estou sendo observado. Certo? Então assim, eu acho que uma coisa que define bastante princípio é caráter. O mau caráter, ele nunca vai manter princípios. Ele pode até mascarar por um tempo. Ele pode até mascarar, mas não consegue. Não consegue. Eu tenho isso comigo, que o mau caráter, ele nunca vai, sabe? Então assim, você pode ver que com Jacó, antes dele ser Israel, primeiro ele teve que descer no Val de Jaboque e perder. Porque no Val de Jaboque ele perdeu. Certo? Deus fere para curar. Certo? É como um pai, ele chama atenção. É como você tem um problema no seu rim, certo? Para ter acesso ao problema, tem que abrir você, certo? Então tem algumas feridas que são necessárias ser abertas para que outras sejam curadas, para ter acesso. E o processo de curar é um processo dolorido. Se você tem um corte no seu braço e está com ponto, para você curar aquilo, você tem que ter contato, todo dia passar remédio, você tem que ter contato e aquilo dói. Certo? Então, dor, para quem cumpre o princípio, nunca vem para matar. Sempre vem para curar. É necessário. E crescer também. Tem coisas que são necessárias. Certo? Você querendo ou não, se você está debaixo de um princípio, você querendo ou não, vai acontecer. Certo? Porque é o que eu sempre digo também, que o escolhido, ele nunca terá escolha. Certo? Então, assim, existe alguém que decide por você, que escolhe por você. Você faz um plano para 2023. Certo? Você faz um plano para 2023. 2023 vai ser diferente, vai ser o ano, eu vou fazer isso. Quando você começa, Deus pega você e vira você para o outro lado e fala, o caminho é esse aqui, tá? Aí entra aceitar. Aí entra, entender você até entende, porque entender é uma coisa, aceitar é outra. Então, aí entra a questão da obediência. Você traça um propósito aqui, ó. Pum, então eu falo para você, é para cá que você vai. E daí? Questiona ou adora? Submissão, né, pastor? Então, se você obedece e vai para cá, que é totalmente... O exemplo de Jonas. Que exemplo? Abraão, quando Deus fala para ele, ó, pega a sua família, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu preguei lá, foi segundo que eu preguei na igreja do Senhor. E vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus não tinha mostrado ainda, mas ele obedeceu, manteve o princípio e foi, juntou as coisas dele, está indo para onde, Abraão? Não sei.
Tô seguindo Você o que chega Deus- aqui na sua casa amanhã e Imagina. fala assim com a sua, Que fala assim com a pariu. sua esposa. Aham. Mulher, arruma as coisas, faz as trouxas, desmonta os móveis, para o caminhão, sua esposa pergunta, mas nós vamos pra onde? Você fala, não sei. Deus mandou ir, vamos. Arruma as coisas, carrega o caminhão, Que vamos embora. obediência. Que... Então, mas o que acontece? Quando você obedece, aí abrange outras coisas, né? É questão de fé, de confiança, você acreditar. Eu não sei para onde eu vou, mas quem está me tirando daqui, eu posso confiar. Porque, Você está confiando em Deus. então você obedece, você está debaixo de um princípio. É o que eu disse. O valor, ele é, vamos dizer assim, ele é a sombra do princípio. Certo? Então, assim, é como Paulo disse lá, que nós temos dentro de nós esse vaso de barro, certo? Um tesouro. O que é valioso, o que nos torna pessoas valiosas, não é o que somos, mas é o que carregamos, certo? Que é o tesouro. Nós somos vasos de barro, mas o que está dentro de mim me torna valioso, certo? São os princípios e os valores. São princípios. Então, quando você quebra um princípio, esse tesouro, ele é arrancado de você e você é apenas mais um vaso. É igual você falou do casamento. Pô, imagina aí, né? O cara cristão, ele traiu a esposa. Olha como é que eu posso falar? A analogia dele, o que acontece, né? Um cara que é um pastor, aí ele saiu, ele traiu a esposa. Aham. Olha onde isso vai chegar. Não, Tantas pessoas às vezes vão sair de uma igreja por causa disso. Exatamente. Tantas vidas ali vão ser quebradas porque você quebrou um. O propósito, o princípio, o propósito sempre vai ser o oposto do mundo. Então, a Bíblia ensina que a gente tem que ser fiel às esposas. O mundo ensina o contrário. Então, Ensina é e bonito. pratica ao contrário. ao contrário, né? Então é muito válido isso aí, né? Quando você quebra princípios, você machuca muita gente e faz muita gente perder coisas. Quando o Jonas, vocês citaram o Jonas, quando o Jonas quebra o princípio, porque Deus deu uma ordem para ele, o profeta não poderia descumprir a ordem de Deus. Deus falou, você vai para Nínive. Jonas falou, não, vou para Tarso. Ele entra debaixo do barco. Automaticamente, pessoas que não tinham nada a ver começou a sofrer perdas. Nossa. O propósito de Deus era Nínive, como um profeta. Ele quebrou, desobedeceu. Deus falou, opa, vou mandar a tempestade. Quando Deus manda aquele vento, as pessoas procuram uma forma. O que está acontecendo? Eles começam a jogar os pertences deles para onde? Morri. Eles mereciam perder coisas? Não. Quem merecia perder? Jonas. Jonas que quebrou. Só que quem está do nosso redor vai pagar também pelo quando a gente quebrar um princípio. Nossa família, nossos amigos, a igreja e tal. Até mesmo quando um pastor quebrar um princípio vai ser pior, vai atingir a igreja inteira. Nossa. Mas olha que Deus, como que Deus ele é perfeito. Quando eles descobrem que o problema estava em Jonas, ó, tem um servo do Deus Altíssimo aqui. Eles entendem. Ô rapaz, como que você faz isso com nós, irmão? Você é servo do Deus Altíssimo, sou. Então, o engraçado e o interessante é que mesmo eles sofrendo perdas, danos irreparáveis, porque as coisas já estavam no mar, eles procuram uma forma de levar Jonas até em terra firme. Eles não decidem jogar Jonas para fora. Só que Jonas tem que reconhecer, não, melhor me jogar para não comentar em mim. Olha que atitude é essa de pessoas que não têm a mesma fé que nós, faz coisas que nós era para a gente fazer e eles que fazem. Quando Jonas é jogado no mar, que a tempestade serra, duas coisas acontecem ali. Porque quando você quebra um princípio, duas coisas acontecem. Ou você volta para a vontade de Deus, ou você vai sofrer consequências. A Bíblia fala que o peixe tragou Jonas e levou Jonas para Nínive. Para onde que a embarcação estava indo? Para Tarso. Duas notícias chegou. A nossa vida sempre vai chegar duas notícias. Em Nínive e em Tarso as notícias chegou diferente. Quem viu, estava dentro do barco indo para Tarso e viu um peixe comendo Jonas, falou assim: o Deus de Jonas matou o profeta na nossa frente. A notícia que chegou em Tarso que Jonas estava morto. E ele não estava. E a notícia que chegou em Nínive, vocês não vão acreditar. Peixe. O povo se converteu inteiro porque a gente não precisava nem pregar. Vocês não vão acreditar. Desceu um homem da boca do peixe aí, tá pregando, mas vai se arrepender. E nós é assim, ó.
enquanto muitos estão falando que nós morremos em Tarso, Deus fala, não, ele está pregando em mim de uma forma extraordinária. Pegou aí, quem pegou? Meu Deus do céu. Cara, Posso fazer dois? Vem cá, França, vem cá. Não, França, pode ficar, não. É do errado. É um comentário. Vem cá. Não, pode ficar. Não, vem. Não, pode ficar aí. Vou fazer uns comentários lá. Vai lá, amor. Se apareça. Se apareça. Ressurge da boca do peixe. Vai lá. Não, dois comentários rápidos. O pastor falou do acho que isso é a importância do segundo mandamento de Cristo, né? O mais importante. Tudo que a gente faz gera um resultado em uma outra pessoa. Isso vai falar pra gente que amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Então tudo que eu faço, gera uma consequência para outras pessoas. Certo? Então esse é um comentário que o pastor pode falar. O outro é para o pastor aqui. O senhor falou do vaso. Né? Se eu quebro um princípio, eu sou esvaziado. Exato. E como eu encho de novo? Eu consigo encher de novo? Então, eu posso agora ou você quer? Pode tirar. Você quer concluir? É como um casal, quando ambos, a mulher ou o homem, quando trai. Certo. Pode ser, acontece isso, sentam, conversam, decidem deixar para trás e se reata de novo. Mas existiu uma traição. Eles voltaram, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. É como um copo. Se você pegar essa caneca aqui e quebrar ela, pega uma cola super bonder, você pode recolar, você pode refazer. Mas quando alguém olhar para ela, vai falar assim, não é a mesma coisa. Já foi quebrado. É por isso que nós temos que nos sacrificar para não quebrar princípio. Porque quando você quebra, pastor, mas eu quebrei, eu posso voltar? Pode, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. Nossa. Sabe por quê? A glória da primeira casa é diferente da segunda. Com certeza. Certo? Aham. Em Ageu 2:9, quando Deus fala lá, a glória da segunda casa será igual à da primeira. É isso que está? Não. A glória da segunda, ou seja, é diferente. Então, muda. Por isso que você já viu que tem gente que se desvia com uma facilidade? E tem gente que nem desviar consegue? É igual Jonas. Jonas falou o quê? Falou, não quero ir para ali, eu quero ir para Tarso. Deus podia falar, ok, então vai, eu levanto o outro, acabou. Ele falou, não, o propósito é em Tarso, é em Nínive, você vai para Nínive. Né? Uhum. Então assim, lute, cara, para você não quebrar o primeiro amor. Porque quando você quebra o primeiro amor, as coisas nunca mais vai ser. Eu penso assim. Eu batizei nas águas dia 26 de novembro de 2005. Eu tive N motivos para não estar aqui hoje, ou para ter quebrado e depois voltado. Mas eu mantive com a graça de Deus, porque eu sou falho como todo mundo. Mas para a graça de Deus eu não quebrei. Certo? Mas eu estou ciente que se eu quebrar um princípio com a minha esposa, com o meu pastor, com a minha igreja, com os irmãos que me ouvem, com os irmãos que gostam de me ver pregar, se eu quebrar o princípio, eu nunca mais vou ter a mesma credibilidade. Eu nunca mais vou ter a mesma confiança. Tem algumas igrejas, denominações, em Lorena, outras cidades por aí, que, cara, os caras não chamam ninguém de fora. É só pregador da casa. Certo? E Deus me deu a honra de eu conseguir pregar em algum desses ministérios. E eu sou um ou dois no máximo de fora que entra. E eu tenho isso. Se eu quebro um princípio, eu tenho certeza que lá eu não volto mais. Eu não volto. Certo? Porque o quê? O princípio, ele, cara, ainda que você tenha que ir para o madeiro ser crucificado por uma culpa que não seja sua. Mas vai, não quebra princípio. Luta até o fim. Porque depois que você quebra uma vez, você pode até voltar, lógico, mas nunca mais vai ser a mesma coisa. E isso é o que eu penso, tá, gente? Não estou falando o que está na Bíblia, que eu vi, então. Isso aí é o que eu penso. Não é não, pastor? O senhor tem alguma coisa para falar, para dar uma... Ô, glória. Se o senhor discordar de mim, não fala não, porque não é vergonha. É bonita a colocação sua. A gente que é pastor, né, pastor de ovelhas, assim, de rebanho, de igreja, a gente tem que tomar muito cuidado da forma de conduzir alguma coisa. Igual o Felipe falou, quando o marido trai uma esposa trai o marido,
a primeira coisa que a igreja vai observar, e a liderança vai ter que tomar o maior cuidado com isso, é o que? A pessoa vai observar o cara que cometeu o erro, pecou. Aquele ali na mão do povo está no salvo. Porque todo mundo vai olhar, já vai chegar, vai falar, julgamento. pastor, você não está sabendo? O João traiu a Maria. Só que... Sempre sobe o João, Maria. Só que olha como que no caso eu julgo uma situação como essa. Eu olho a vida do João, óbvio, ele errou, ele cometeu um erro. Mas por detrás do João tem a Maria, tem um Joãozinho, tem um Pedrinho, uma Mariazinha. Por detrás dessa mulher que está ferida, ou desse homem que está ferido, tem uma família. E se a gente julgar só pensando em punir o autor, automaticamente você vai punir esses aqui juntos, que são inocentes. E como que você julga uma causa com uma pessoa culpada, se por detrás dela tem 5 inocentes? É justo eles pagar pelo erro dele? Então, né? Cada pastor tem um jeito de lidar com uma situação. Eu não. Eu trago essa pessoa para perto de mim, certo? Porque a partir do momento que a esposa perdoou o marido, ou o marido perdoou a esposa, está perdoado. A aliança que eles têm, o pacto de sangue é dos dois. Então, se ela perdoou, ou se ele perdoou, vice-versa, está perdoado, irmão. Está ligado na terra, está ligado no céu. Fica as consequências que o Felipe falou. Só que ao invés de eu punir ele, eu não. Eu trago ele para perto de mim, para que ele volte a encontrar os valores dele. Exato. E sara a ferida da esposa e dos filhos. Para que a ferida, igual o Felipe falou, exposta, sangre o mínimo possível. Então eu vou estar ali todo dia pondo remédio. Então não me importa muito com a opinião do outro, que o outro irmão vai vir falar para mim, não, pastor, põe de banco, põe não sei o que, tal. Eu ponho ele de banco. Só que automaticamente eu estou pondo mais 5 de banco inocente. E a gente não pode julgar. Outra coisa que eu vou trazer para vocês aqui. A gente prega que Jesus Cristo, Ele é o amor. Deus é amor, mas é justiça. Vamos lá. O que é o amor de Jesus? O amor de Jesus é o Calvário. Não tem outra vertente. É a maior prova de amor. Maior prova de amor. Todos pecamos, né? E Ele foi lá e por amor a nós deu a vida. Agora, o que é justiça de Deus? Porque a gente traz a justiça de Deus na igreja, principalmente. A gente traz a justiça de Deus como assim? Deus é amor, mas o irmão errou, né? Aí é fácil. Mas Deus é justiça também, porque o irmão errou. Mas amanhã quem vai errar somos nós. Porque a Bíblia fala que está em pé, cuida-se para não cair. Tá. Como que Deus manifesta a justiça dele no homem? Através de uma coisa. Na medida que você medir, será medido. Na medida que você julgar, será julgado. Só tem como Deus manifestar a justiça dele dessa forma. Então vamos lá, vou dar um exemplo. Eu errei. Certo. Eu fui lá, cometi um erro. Eu caí na mão do Felipe, para o Felipe me julgar. Tem 100 pessoas pedindo a minha cabeça, mas o Felipe está lá, não, gente, pensa bem. Tem a família do Elton, tem a esposa do Elton, tem a filha do Elton. Quantas coisas boas o Elton já fez. Não, vamos orar, vamos ajudar ele. O Felipe está tentando de todas as formas me absolver. Porque ele está sendo pressionado, ele é o pastor da igreja. Ele está sendo esfaqueado ali. Não, pastor, o senhor tem que ter pulso firme. Deus é amor, mas é justiça. Espera aí. Isso aí é o maior erro nosso. Que eu acredito, tá? Ninguém precisa concordar, mas é a maneira que eu conduzo a igreja também, verdade e vida. Então vamos lá, o Felipe chegou, não, gente, eu vou ajudar o Elton, porque ele é um cara legal, ele já fez muita coisa boa pelo reino de Deus, ele é um cara bacana. No mundo espiritual, o Felipe ganhou com Deus, porque a sentença que ele me deu foi de absolvição, de me ajudar. Automaticamente Deus registrou lá, pastor Felipe Sampaio, vai pregar nos Gideões nesse ano. Glória a Deus. Deus, ó, Deus vai colocar assim, ó, nesse dia e nessa hora. Nós estamos falando da justiça de Deus. Pastor Felipe Sampaio, dia tal, mês tal, horário tal.
sentenciou o pastor Elton Valim na forma de amor. Maravilha. Qual que era o mandamento mesmo que o irmão falou? Amar Deus sobre todas as coisas e Como ele próximo, como amou a o ti próximo mesmo. como a ti mesmo. A sentença dele foi de não julgar, tá bom? Os anos se passaram. Matou. Ó, os anos se passaram, a vida se passou. Todo mundo pediu para ele me punir, ele não me puniu. Os anos passaram, o Felipe cometeu o mesmo erro que eu, certo? Só que o Felipe tá num ministério diferente, o pastor, a forma de conduzir é diferente, tal. O Felipe não teve o mesmo privilégio que eu. Por quê? Ele me ajudou, mas ele não está sendo ajudado naquele momento que ele está pensando. Mas o Espírito Santo fala, poxa Felipe, aquele dia lá com o Elton deu certo, hein, cara? O Elton tá voando de novo, gato não sei. Mas ele foi condenado, crucificaram ele, acabaram com ele. Opa, na terra. Mas no céu. No céu ele já ganhou. Não. Por que ele não? Deus tem que ser justo nessa hora. Deus não pode punir ele. Porque no dia que era para ele punir, ele absolveu. Então a terra inteira condenou ele. Ó, o Felipe não levanta mais, o Felipe nunca mais prega, o Felipe na terra. Aí Deus fala no céu, fala, não, vou provar que eu sou na vida dele. Dia tal, o Felipe absorveu o pastor Elton. Ele é justificado por Deus. Então, nós temos que dar mais atenção no que Deus pensa ao nosso respeito Do que as pessoas. do que as pessoas estão nos julgando por um momento. Errar, pecar, falhar, irmão, todos nós aqui fazemos isso. Nós somos falhos e pecadores. Então a justiça de Deus, ela é manifesta como? Na medida que nós medimos, vamos ser medidos. Mediu, pode ter certeza, amanhã caiu na mão de Deus, Deus vai te punir. Porque o irmão precisou de você puniu ele. Então Deus tem que ser justo e vai te punir também. Agora absolve ele no amor. Trata no amor. O apóstolo Paulo falou do quê? Ainda se eu falasse, se eu não tivesse amor, nada adiantaria. Então as pessoas confundem muito justiça de Deus com punição, com sentença, com banco, com isso, com aquilo. Não. Deus vai te punir com a justiça dele conforme você faz para outras pessoas. Conforme você ama o seu próximo, Deus vai agir em você. Você nunca absolveu ninguém, você nunca estendeu a mão para ninguém. A sua palavra é sempre, vai pastor, põe de banco, não deixa eu pregar mais não. Você nunca perdoou. Quando você cair na mão de Deus, irmão, Deus vai falar, não posso. Aí você vai orar, Senhor, me perdoa, eu não vou orar mais. Aí Deus vai falar, não dá. Porque quando é você não tem amor, você não tem misericórdia, você não tem perdão. Deus não pode te absolver. Aí é obrigado a se impor. A justiça. Meu Deus. Glória a Deus. E isso é uma realidade, mas a gente não consegue enxergar isso. A gente não consegue, é difícil a gente enxergar dessa maneira, porque nós somos o tempo todo pressionados e esmagados por centenas de pessoas que quer que você puna. Entendeu? Entendi. Mas a gente mediu, vamos ser medidos. A gente julgou, vamos ser julgados. A sentença que a gente dá é a que a gente vai receber em Cristo. É até assim, né? Mas mais ou menos assim. É a mesma trena que eu meço o pastor Elton é a mesma trena que Deus vai pegar para. Entendeu? Nossa, é forte. É forte. Por isso que é legal. Eu sou pastor, mas eu sou itinerante. Entendeu? Agora, pastor de igreja, cara, sempre quando você chamar um itinerante, chama um de igreja. Eu confesso pra você, eu acho que eu não tenho hoje estrutura, talvez psicológica, para ser um pastor local de rebanhos, porque isso aí é chamado, isso aí não é desejo, vontade própria, isso aí é chamado, entendeu? E a visão de um pastor de igreja é totalmente diferente do pastor de outros obreiros, de um presbítero, de um cara. Porque o pastor de igreja, ele é apedrejado por fazer cumprir o amor. De hoje é julgamento. Então você pega e acontece esse fato que ele falou, então você vai punir o cara, pô, por trás dele tem a esposa e 3 filhos. Então você vai, então é o que o pastor falou, você tem que trazer para perto, só que quando um pastor local traz para perto quem as pessoas estão querendo apedrejar, automaticamente as pedras que estavam preparadas para quem errou, vem para as costas do pastor. Verdade. Certo? Então assim, o pastor automaticamente faz assim, ó, ele traz igual a galinha, né? Que faz com os pintinhos, traz para debaixo da asa, quando está chovendo, ela que toma chuva por eles, ela que toma vento por eles, toma bicada por eles.
Então, a partir do momento que ele se coloca na brecha por alguém, ele sofre aquilo que aquele alguém ele sofreu. É o que Jesus fez, entendeu? Ele não morreu por ele, ele morreu por alguém, por mim, por você. Então é assim, quando você se disponibiliza a fazer o amor para alguém, Deus sempre vai levantar alguém para fazer para você o que você fez pelo próximo. Só para sintetizar o que a gente está falando aqui, e depois vou provocar mais um pouquinho. Eu vou provocar um pouquinho. Vou até tomar uma boa café. Então, toma um café. Deixa eu só lavar aqui. Só para sintetizar um pouquinho. Princípio, então, entendi eu, que é um conjunto de regras de uma instituição, que aqui a instituição que está falando é Cristo, a igreja. Eu tracei sete princípios aqui, que é o seguinte, justiça, né? A justiça vai falar lá em Salmos, quem quiser procurar depois, lá em Salmos 11, você vai achar lá. Verdade, em João 8,32. Obediência, em João 14,15. Honestidade e lealdade, o que a gente falou aqui. Está lá em Oséias 12,6. Gratidão, está lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Serventia, está lá em Colossenses 3,23. E humildade, está lá em Filipenses 2,3. Tudo que a gente falou aqui. Humildade. São os princípios que regem. O valor que é? É o que eu faço para cumprir esses princípios. Sim, e a partir do momento que você cumpre o princípio, você se torna uma pessoa valiosa. Isso. Então o valor que eu faço é tudo isso que vocês falaram, que eu entendi até aqui no nosso bate-papo aqui. Então, se provocando mais um pouquinho, se vocês quiserem falar sobre isso, provocando mais um pouquinho. Pega o café. Falando sobre vaso novamente, que essa palavra ficou muito na minha cabeça. Falando sobre vaso novamente, eu falo porque muitas pessoas que nos assistem, algumas são cristãs, outras não. Tem pessoas aqui que são cristãs, mas são cristãs de igreja, digamos assim. Não faz parte. Simpatizantes, Então, assim, para mim, se eu quebrar um desses princípios, algo de mim vai ser retirado. Eu estou quebrando o princípio de Deus. Automaticamente eu vou atingir outras pessoas. A palavra de vocês, eu vou atingir viciões mesmo, eu vou atingir pessoas que estão à minha volta. Tá. Como que eu faço para me recuperar isso? Como que eu faço para que eu não recuperar, mas para me ajustar tudo isso? Para que voltar à essência. Voltar à essência, como vocês falaram, vai ser difícil porque eu não consigo recuperar algo que já foi quebrado. Eu colo, né? Mas como que eu faço, talvez, para que, aos olhos de Deus, eu seja um servo novamente, seguindo esses princípios aqui? Posso? Lógico, já ia falar agora. Eu estava com outra coisa aqui, que depois eu vou falar os princípios que eu sigo bíblico. Eu, particularmente, é um particular meu que eu trouxe para vocês, que é como eu conduzo a igreja para a liberdade de vida. Vamos lá. Você falou no caso quando alguém quebra o princípio e faz uma remenda, né? Então vamos lá, vamos seguir o texto que o Felipe falou. Jeremias, capítulo de número 18, correto? Certo. Quando você se arrepende, a palavra arrependimento no hebraico, no original, ela chama teshuvah. Teshuvah é arrependimento. Pegou? Vamos lá, vou te dar um exemplo que nós usamos aqui para me chegar no vaso. Quem praticou teshuvah, que é o mais clássico de todos na hora certa? Os dois ladrões da cruz. Um estava querendo se beneficiar, não se arrependeu, queria levar melhor. Salva-te a ti mesmo, desce daí, salva nós também. O outro não. O outro falou assim: ei, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele estava falando: nós somos ladrão, nós erramos. Mas cara, esse aí nós vimos ele todo dia, esse aí é inocente, esse aí nenhum mal fez. Quando o ladrão profere, e Jesus está como? Está calado. Quando o ladrão profere aquelas palavras para Cristo, dentro dele gera o arrependimento. Aí ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece Jesus como Salvador, como Messias que havia de vir. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus responde para ele? Aquele lá foi o mais rápido possível. Ele era um copo quebrado. Você falou, na mesma hora ele foi restaurado. Tem coisas que vai ser restaurada com o tempo. Vamos lá. Quando o vaso escapa da mão do oleiro, ele quebra, certo?
Aquilo ali é uma quebra de princípio, de valores. Quebrou. Se a gente olhar na ótica humana, não tem mais jeito. Mas aí o oleiro pega o vaso de novo. Molda de tudo. Aí vou fazer vaso novo. Oh, glória. É isso aí. E Tá ele pegando? vai- Tá pegando? Ele restaura e faz um vaso novo. O que é o vaso novo? É uma oportunidade que Deus está te dando. Vou trazer mais uma coisa para vocês que nós pecamos muito, tá? Eu peco muito nisso. Não vou falar vocês, cada um pensa de um jeito. Então vou falar do que eu penso. A gente tem mania de julgar pelo pecado do próximo. A Bíblia fala assim, ó, só tem um pecado que não tem perdão. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. E agora o meu pensamento. Eu acredito que por causa da maldade do homem, do coração do homem, Deus não revelou esse pecado para ninguém. Tanto que tem 200 teólogos, sábios, mestres, cientistas e coisas, e nunca chega numa conclusão do que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Por que Deus não permite? Por causa de nós. Porque se chegar na igreja do André lá, o André chega e fala, o Elton pecou contra o Espírito Santo, meu irmão. Ninguém senta perto dele, já é condenado. Certo? E por que Deus não permite que a gente saiba o que a gente acha que sabe? A gente tenta deduzir pela palavra de Deus. Mas Deus não permitiu o homem saber certas coisas por causa da maldade do coração do homem. Se você sabe que o cara está na igreja ali, o cara está na igreja ali, irmão, ele pecou contra o Espírito Santo, está condenado, fogo eterno, não tem mais jeito. Você vai perder seu tempo de pregar para ele? Você vai dar uma oportunidade para ele na igreja, para ele louvar o hino? Ele quer louvar o hino. Não falta culto, não trai a esposa, é fiel, está ali todo dia, dizimista, fiel, ofertante, mas pecou contra o Espírito Santo. Aí o pastor, não tem como dar oportunidade, meu irmão. Por isso que tem certas coisas que Deus não revela para nós. Por quê? Por causa da forma que a gente age, a forma que a gente vê, a forma que a gente pune. Nós somos muito assim, levados mais ao mal do que ao bem. O apóstolo Paulo falou isso, né? O bem que eu quero fazer eu não faço, porém o mal que eu não quero eu acabo praticando. Então tem coisas que Deus não deixa a gente nem saber, porque nós não estamos preparados para lidar com certas situações. Então, agora eu vou entrar aqui na minha tese que eu trouxe hoje. Oh, glória. Tem mais um minuto, hein? Tem, pode ficar à vontade. Toma café. Os princípios que eu sigo agora na igreja são esses. Para mim é difícil, porque Deus me deu o dom do amor. Eu tenho esse dom, eu sei que eu tenho, minha família sabe que eu tenho, minha mãe sabe que eu tenho, e a igreja sabe que eu tenho. Então Deus me deu, o amor é um dom, Deus me deu esse dom. Tudo que eu lido no amor, porque é a forma que Deus me usa. Vamos lá. Agora os princípios que eu sigo na minha vida, está em Gálatas 5:22. Esses aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se a gente dominar todos esses princípios aqui, que são princípios, esses aqui são princípios milenares, desde a fundação do mundo. Se a gente dominar tudo isso aqui, que não é fácil, você vai ser uma pessoa bem-sucedida, você vai ser uma pessoa que faz a diferença, você vai ser uma pessoa que vai arrebatar pessoas para o seu lado. Ah, pastor, mas todo mundo vai concordar com você? Claro que não, óbvio que não, mas é a forma que eu conduzo. Eu prefiro me preocupar com o que Deus está achando de mim do que o que as pessoas estão achando de mim. Então eu uso muito isso aqui, eu aplico na minha vida e aplico na igreja. Já teve centenas de pessoas que passou na nossa igreja, que saiu da igreja porque o pastor lida de amor demais. O
pastor é amor demais. O pastor tudo é no amor, mas é o dom que Deus me deu. Não tem como eu ser o Felipe, não tem como eu ser você, não tem como eu ser. Tudo que eu vou fazer baseado no amor. Agora, um exemplo que eu sigo. Jesus sabia que Judas ia trair? Sabia. Claro que sabia. É óbvio que sabia. O Felipe falou aqui, algum momento Jesus pôs Judas para fora? Nenhum momento. Na mesa da ceia, Jesus falou, um de vós vai me trair, um de vós é o diabo. Todos eles, os 12 estavam assim, quem será? Ninguém suspeitou que podia ser Judas. Quem será? Será que é eu? É eu, Senhor? Porque eles ficaram tudo apavorados. Porque eles achavam que podia ser eles. Porque cada um tinha a sua dificuldade, o seu espinho na carne, o seu problema. Depois dessa passagem, Jesus chega e fala assim, ô Pedro, o diabo pediu para me peneirar vocês como trigo, mas eu intercedi para vocês diante do Pai. Porém, quando vós se convertestes, então Jesus estava falando assim, porém, quando vocês se converterem de verdade, porque vocês não são convertidos, vocês andam comigo, comem comigo, falam comigo, sentam comigo, mas vocês não se converteram ainda. A conversão de Pedro veio depois do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Ali ele se converte. Porque ele vai pregar o primeiro sermão. Tá, outra coisa para você pregar lá na sua igreja. Quando a lei, Eita, agora. quando a lei foi escrita por Moisés, que os fizeram o bezerro de ouro, quantas pessoas morreram naquele dia, quando a lei chegou? A Bíblia fala que aproximadamente 3.000 pessoas morreram quando a lei foi escrita. Foi? Tá certo, Feliz? Concorda? Pedro vai pregar o primeiro sermão dele depois do Espírito Santo, depois que ele se converteu de verdade. Entendeu? Quando ele vai pregar o primeiro sermão, a graça vai ser apresentada. Aproximadamente 3.000 pessoas se entregaram. Nossa. Era ter dado glória, cara. É pra ter pegado aí, hein? Ei, Japão, é o 3, hein? Ó o 3. Que, Meu Deus do céu. então, Nossa. você vê, a lei tem força, mas a graça tem poder. Poder de Aleluia. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Não somos dono da verdade, não somos dono da razão, não sabemos nada, estamos aqui só para servir ao Senhor. Sabe o que eu acredito na igreja que eu sou? Eu não acredito na igreja que eu sou nenhum pastor. Eu acredito na igreja que eu sou um servo do Senhor. Porque se algum dia alguém não limpar a igreja, eu vou lá e vou limpar. Se alguém não arrumar o som, eu vou lá e vou arrumar. Se alguém não limpar o banheiro e tirar o papel do banheiro, eu vou lá como fiz milhares de vezes e faço. Porque eu sou servo, eu estou aqui para servir. A igreja tem um dono, o dono é Jesus Cristo, ele vai vir buscar a igreja dele. Eu só estou ali por um tempo que ele quiser determinado. Quando ele não quiser nem ali, eu não estou mais. Ele vai levantar outro, vai me recolher, ele vai fazer da forma e da vontade dele. Só que eu quero ser lembrado por uma coisa. Eu quero ser lembrado como eu segui os padrões de Jesus Cristo no amor. Eu não quero ser lembrado como um pastor ruim, punidor, julgador, acusador. Eu quero ser lembrado sempre como um pastor que estendeu a mão para o próximo. Glória a Deus, pastor. Verdade. Glória a Deus. Gostei. E só para a gente finalizar, vou fazer uma pergunta. Né, a gente fala assim, né? Quando nós aceitamos Jesus, né? Na analogia da igreja, quando a gente fala que a gente aceitou Jesus, e não é isso, né? É Jesus que nos aceitou. Então, quando ali no primeiro, quando você estava numa vida errada, uma vida toda errada, isso é pra gente que estava no mundo, e hoje a gente se converteu. Então, só para deixar para as pessoas que estão assistindo, que erraram, né, que fizeram, que talvez não tenham uma vida em Cristo, que hoje seja o princípio aí, e ter uma vida melhor em Cristo, receber o Espírito Santo, ter uma nova intimidade, ser transformado pela palavra. Então, isso é um benefício que nós temos, né, de estar na presença de Cristo, de aceitar Ele como nosso Salvador, né? Talvez alguém que está assistindo aí tá com uma vida toda arrebentada, toda destruída, me perdoe falar,
Mas então tem mais uma oportunidade, né, de aceitar Cristo e colocar isso tudo que a gente falou, né, que é os princípios, os valores de Cristo na vida, para ter uma vida melhor, para Deus poder usar como Deus tem usado a gente na vida de outras pessoas, né? Então é isso aí. Senhor, foi falar isso que o André falou mesmo, se vocês pegarem a sequência do podcast, até chegar aqui, eu creio que pessoas foram tratadas, e creio que através da vida dos pastores que estão aqui, pessoas estão querendo se render a Cristo, né? E aí o pastor, qual que é o próximo passo agora, pastor? Se a pessoa estiver ali, né, ouvindo a gente, querer se entregar para Jesus, como é que ela deve proceder, como é que ela deve ir, como é que ela deve seguir esses passos aí, para que possa chegar mais perto de Jesus. Se o senhor quiser comentar, o senhor ali numa igreja, o que eles precisam para... Então, eu acho assim que o arrependimento é o primeiro passo. Voltando lá em Jonas, você pode ver Teshuvá. Eita, Agora faz parte do vocabulário. O Teshuvá é o princípio de todas as coisas. Voltando lá em Jonas, você pode ver que quando Deus, depois que acontece o episódio do peixe, a mensagem que está no coração de Jonas é que ele vá a Nínive e prega assim, ó, dentro de quantos dias? 30 dias? Não esqueça agora. Avisa lá o povo, prega lá que eu vou sacudir a cidade, vou matar do menor ao maior, até os animais, certo? Aí Jonas, que não queria ir lá, Jonas vai e prega. Só que o inesperado acontece. Jonas prega que Deus ia matar e ele sobe para assistir. Só que ele começa a observar, conjectura minha, tá? Que a movimentação lá começou a ficar diferente. Porque ele pregou isso pelos ninivitas serem reconhecidos por serem cruéis, por serem... Então ele, na cabeça dele talvez, não estou afirmando, tá? Mas talvez ele achou que esse povo é um povo de coração duro. Jamais essa palavra dura vai entrar no coração deles. Então ele prega isso e sobe para ver Deus matar, achando que a palavra não ia entrar no coração. Só que a palavra entrou, certo? E o rei lá, ele apregou o seguinte: a partir de hoje, do menor ao maior até os bichinhos. Ele decreta um jejum para todo mundo. Ou seja, a palavra entra e aconteceu o quê? Um arrependimento. Então assim, se tem uma... Aí tem gente que fala assim, pô, mas Deus não é homem para que ele minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se a mensagem foi que ele ia matar, por que é que ele não matou? Entenda. A palavra foi essa, só que o povo se arrependeu. E quando há arrependimento, o amor entra em cena. Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Certo? Acho que Davi, se eu não me engano, fala assim, que terrível coisa é a ira do meu Senhor. Então, Deus, ele decretou a morte, só que a palavra entrou e aconteceu o arrependimento. Deus não matou por quê, pastor? Deus voltou atrás do que ele falou? Não, é que o amor de Deus é maior do que a ira dele. Então, quando você se arrepende, você ativa o modo amor. Então, o povo se arrepende, e quando o povo se arrepende, a ira sai de cena e o amor... Então, Jonas lá de cima fica bravo, porque ele queria que Deus matasse. Aí Deus vai falar com Jonas agora, está debaixo de um pé de arvoreira, e então um inseto vem e pum, pica lá, morde o arbusto lá, o arbusto seca, e Jonas fica irado, porque que Deus matou a coitada da árvore. Então é como se Deus tivesse falado assim: você está tendo misericórdia de um arbusto e não quer que eu tenha do povo? Nossa, quebrou ele. Certo? Então ali, ó, matou a pau. Então assim, para quem quer, o primeiro passo é o quê? Se arrepender. Se arrependa. A partir do momento que acontece o arrependimento, você ativa o modo amor. Certo? É a graça. Nós não estamos aqui porque merecemos. Nós estamos aqui porque a graça nos alcançou. Quando André falou, não somos nós que aceitamos ele, mas foi ele que escolheu a nós. Certo? Então, o primeiro passo é o que? Se arrependa. A partir do momento que você se arrepender, quem luta, quem fala, quem te representa vai ser o Espírito Santo de Deus. Porque quando você se arrepende de verdade, quando você se arrepende, automaticamente você está falando não para as outras coisas que até aqui te acompanhou. Certo? Então, quando você
o arrependimento de verdade, ele é uma mudança interna. É igual Pedro quando corta a orelha de Malco. Jesus vai lá, pega e cola. Alguém lhe perguntou uma vez, mas por que é que Jesus não tirou a faca da cintura dele? Porque não adianta tirar a faca da cintura se ela está no coração. no coração. Nossa. Então, quando você Aí, tira, pegou? quando você se arrepende e trata o interno, o externo começa a sofrer as consequências. A faca sai da cintura, a pedra sai da mão, certo? Então, assim, o principal alvo de Deus é aqui, ó. Coração. Porque o externo é reflexo do interno. A sua boca fala que o coração está cheio. Então, assim, arrependa. Porque quando você se arrepende, o Espírito Santo entra e faz a obra. Ele bate para entrar. Então, quando você se arrepende, você está abrindo a porta do seu coração, falando assim, Senhor, entra e me transforma. Me muda. O primeiro passo é esse. Se arrepender não é fazer, não é pecar de vez em quando. Se arrepender é você lutar para não pecar mais. Certo? Mesmo você pecando, porque nós somos pecadores. Mesmo você pecando, mas você caiu, você já bate e já levanta. Senhor, me perdoa, eu errei. Pastor, o Senhor me perdoa, eu falei aquilo para o Senhor, irmão, você me perdoa, tá? Eu estou me arrependendo. Você tem uma repulsa do pecado. É, exatamente. Você olha o pecado e Isso, você pode até esbarrar. Daí você já, Senhor, me arrependo, me perdoe, você já. Então, se arrependa. Certo? Se arrependa. eu posso dizer que para me consertar o meu vaso e encher o meu vaso, o arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo. Em todo sentido da vida. Em todos os sentidos da vida. É interessante até o que o pastor estava falando acerca dos dois ladrões na cruz, né? Sei, vamos lá. Conjecturar aqui, vamos viajar, né? Não, amém. O paraíso estava para ser inaugurado. Eu li isso, tá? Isso não é meu, eu li isso. O paraíso estava para ser inaugurado. E Jesus, na inauguração, chega no paraíso de mão dada com o ladrão. Imagina. Porque ele se arrependeu e reconheceu. Certo? Aí tem gente que fala assim, até teve um debate que eu fui uma vez, que a Bíblia fala que quem crê e for batizado será salvo, certo? E o ladrão na cruz, ele não foi batizado. E aí? Não foi batizado E aí? Espírito Santo. Quem não crê e não for batizado não é salvo. Aí eu falei, então me explica o episódio do ladrão na cruz. Por isso que muitos vão ter surpresa que não chegaram mesmo. Mas Jesus falou assim para os fariseus assim, ó, naquele grande dia vocês vão se assustar, vendo muitos sentados comendo na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Lá na igreja, estou falando lá na nossa igreja, tá bom? Lá na nossa igreja, eu não deixo os irmãos apontar irmão católico. Eu chamo de irmão. Meus irmãos em Cristo acreditam no mesmo Cristo que eu acredito. Lá eu conduzo dessa forma. Porque o juiz ainda vai vir. O leão da tribo de Judá ainda vai vir. Entendeu? Deixa eu falar para vocês de mim. Eu aceitei Jesus saindo das drogas, assaltante, fui preso 2 vezes. Jesus me quis da maneira que eu era. Me deu uma oportunidade. Eu me arrependi e segui os caminhos de Jesus. Demorou para me aprender, bati a minha carreta descendo a serra bastante vezes, demorei para me aprender, mas estou aprendendo. Então na minha opinião, eu não consigo condenar ninguém, porque eu acho assim, se Jesus escolheu o Elton, que era o pior dos piores, como não vai escolher aqueles que às vezes a gente julga? Cara, o cara não fez metade, 10% que eu fiz, irmão. Eu toquei terror na cidade. Então, eu sempre observo dessa forma. Então, a parte de ensinar, de conduzir, irmão, você quer seguir Jesus, o padrão é esse, o princípio é esse, os valores é esse, é assim, conduz assim seu casamento, conduz assim sua vida. Nós falamos de tudo aqui, de trabalho, de casamento. Conduz assim no seu trabalho, seja um exemplo no seu trabalho, seja um exemplo no seu casamento, seja um exemplo na sua igreja. Nós falamos de tudo aqui. É a forma que você conduz o povo. Agora, quando é a parte de julgar, eu deixo para Deus. Porque aí já sai da minha...
a minha limitação é até aqui. Então eu não julgo, eu não gosto de julgar, odeio julgar. Vejo várias linhas teológicas que seguem um padrão, tal. Pode estar certo? Pode, mas tomara que esteja, porque se ele estiver errado, ele ensinou errado. Então eu tento conduzir dessa forma. Que se você chegar na minha igreja hoje, eu vou apresentar o Jesus para você que eu conheci, o que eu conheço. Eu vou apresentar ele para você, é o único que eu conheço. Eu não conheço do irmão, eu não conheço do André, eu não conheço do... É o mesmo, mas eu não conheço como que ele se apresentou para o Felipe. Acho que o nosso trabalho como cristão é puxar todo mundo para a fila do julgamento. Isso. A gente vai levar todo mundo para o tribunal. Aí lá, o juiz que vai, Deus que vai... E eu conduzo sempre dessa advogado forma. vai estar lá também. vai estar lá. Às vezes o irmão fala, pastor, eu fiz isso, será que Jesus vai me perdoar? Eu falei, nossa, irmão, então você está no céu, porque eu fiz pior que você. Ele perdoou, eu venho comigo. Então, assim, dessa forma eu conduzo a pessoa. Isso é importante o testemunho, né? Legal. A pessoa vê o que cada um fez. E às vezes você tem várias formas de... Então, eu acho que tem várias pessoas, vários pastores, apóstolos, bispos, padres, que conduzem a igreja de Cristo na terra. Cada um tem sua forma, cada um tem isso aqui, mas a nossa regra de fé é a palavra de Deus. Ainda é a palavra. Isso aqui, se um dia tirar de nós, ela vai estar cravada aqui, ó. A tatuagem do cristão é a palavra de Deus cravada no seu coração, tatuada no seu coração. Então, isso aqui ninguém vai poder tirar de nós. Isso aqui é o nosso manual, é a nossa regrinha. Mas cada um vai enxergar um ponto de vista aqui diferente. Tem mais um tempinho? Vou ensinar mais uma coisa? Tem, amém. Pastor, regaça. Mete marcha. Vamos lá. Essa é séria. Ai. Isso aqui, ó, Deus me deu isso aqui, eu vou ensinar para vocês. A vida, ela é baseada, a vida cristã que eu falo, ela é baseada em 3 verdades em uma só. Como que é? Ali onde está o André, tem uma janela, certo? Ali onde está o André tem uma janela. Ele está à minha esquerda, você está à minha direita. Eu estou olhando no alvo fixo atrás do André lá e eu estou falando assim, ó, eu estou vendo um azulejo branquinho, mas é branquinho mesmo. Mas ele está olhando e ele está vendo a geladeira. Você está olhando e está vendo o quadro. Quem que está mentindo? Só que eu, se não tomar cuidado, eu acho que vocês dois estão mentindo. Pegou? Você entendeu? Então nós não somos o dono da verdade. Jesus estava cada um particular. Os evangelhos explicam isso, é o que eu estou te falando. Cada um viu de um ponto de vista. Se você não entendeu o evangelho, que são pontos de vista diferentes, que é essa janela aberta, você vai falar que um dos evangelistas estão mentindo. Eles estão contando a mesma coisa, de ponto de vista diferente. Qual deles que estão mentindo? Você está no mesmo alvo. É Mateus, Lucas. Está na mesma janela. Você vê que é a mesma coisa em visão Agora, diferente. esse é o Marcos. problema nosso, que eu falo, nosso, cristão. Eu acho que a minha verdade ela é maior que a sua. Sincero. A gente olha a janela lá fora e pensa que Eu quero que você aceite o que eu estou falando, mas eu não aceito o que você está me ensinando. Agora, você está entendendo? Então, é pontos de vista diferentes, ligado nisso aqui, ó. Legal. Os evangelhos são isso, cara. A janela aberta aos evangelhos. O evangelho como cada um com uma direção, Não, no cara. mesmo alvo, porém cada um olhando de uma Cada posição. um, Né? eu sou praticamente amigo de muita gente no Orlando, dos pastores e tal, tenho amizade com quase todo mundo. Eu olho o ponto de vista da pessoa, o meu ponto de vista, o ponto de vista dele. Eu falo, opa, bacana. O que é interessante do seu, eu acrescento aqui no meu. Eu falo, eu vou pôr o quadro dele no meu azulejo branco. Isso aí Glória a Eu Deus. vou Aí, agregar. Eu falo, eu Vou vou pôr a agregar. geladeira dele no meu azulejo branco. E às vezes, vocês não vão estar interessados no meu azulejo branco. Mas Verdade. nem por isso eu não estou pregando a verdade, praticando a verdade, sabe? É ponto de vista diferente. humildade isso aí, né? Também, Humildade, né? Você Isso é um valor, hein? É valor. É um Um princípio. Desculpa. É humildade, né? Porque que nem você falou, e ele tá vendo o quadro, ele, a geladeira, a sua verdade, no caso tem gente que fala, a sua verdade é maior do que a dele, não. Você tem a humildade de reconhecer.
Não é a mesma coisa, mas vai agregar naquilo que eu tô. Entendeu? E isso aí é uns ensinamentos que Deus me deu, que eu pratico na minha vida, entendeu? Então, eu não ligo, tipo, eu não sou um cara que liga o que os outros falam de mim. Eu sou aquele cara que eu vou mesmo. Eu sou desbravador. Eu tô na terra para motivar pessoas a sair da onde que tá. Deus me levantou para isso. Então eu sigo isso. Se eu falar assim, olha, eu quero fazer isso, eu vou tentar, irmão, vou borrachar minha cara, mas eu vou. Você entendeu? Eu não vou, o Japão tá olhando, pastor, não vai, o Felipe tá, pastor, não vai, o André, eu vou fazer algo. Eu vou tentar, vou fazer. Deu errado, eu vou por aqui, deu errado, não é aquilo ali, não está agradando a Deus, não está. Mas eu vou tentar, eu não vou morrer sem tentar. E assim eu faço por uma alma. Vou tentar, vou lutar, de toda maneira que você quiser. Se quiser jogar bola comigo, eu vou jogar. Se quiser pescar, eu vou pescar. Não vou lutar por causa daquela alma. Que tem pessoas que você vai ganhar quando você insiste muito naquilo que a pessoa não gosta de igreja, não conhece Jesus, mas ele gosta de jogar bola, gosta de pescar. Eu vou lá pescar com ele, que eu vou falar de Jesus, eu odeio pescar, eu odeio jogar bola, mas eu estou lá, jogando videogame com ele. Mas estou falando de Jesus, meu irmão, sabia? Eu era assim, ó, igual você, não sei o que, mas, nossa, uma vez, pai, Deus, ó, fez assim na minha vida, não sei o que. É o único tempo que eu tenho para pregar para ele, é fazendo o que ele gosta. E isso. Até porque ele vai permitir que o senhor entre na vida dele. Lógico. Aí daqui a pouco eu vou falar para ele, irmão, joga videogame com você, rapaz. Você não quer ir lá na minha igreja lá também dar um glória lá? Então tem diversas formas de você evangelizar e a ótica humana, quem está de fora não vai entender. Ele vai olhar o ponto de vista dele e vai falar, não, Pastor, eu tá igual ele. eu sou da turminha do quadro, eu sou da turminha da geladeira, mas do azulejo eu tô fora. Você entendeu? E é pontos de vista diferentes, é estratégia que Deus te dá, então nós temos que tentar de todas as formas. Não é trazer o mundo para dentro da igreja, não é nada disso que eu estou falando, mas a Bíblia fala que uma alma para Deus vale mais que o mundo inteiro. Eu vi um testemunho uma vez, não sei se você já viu, um pastor que ele, vou contar rapidinho, ele estava passando no lugar e Deus falou para ele, ó, vai em tal lugar, busca uma pessoa assim. Ele foi em tal lugar, era um prostíbulo, e só tinha um homossexual ali. Aí ele começou a falar de Jesus, saiu todo mundo, só ficou um. Aí eu falei, esse. Aí eu tava, não, meia hora é tanto, beleza. Ele apagou a hora do programa, só que pegou o cara e levou o cara para a igreja. Eu falei, não, a hora é minha, eu vou fazer o que eu quiser, a hora é minha. Levou o cara para a igreja. O cara foi para a igreja, chorou, tal. Contou um pouco da história dele, por que ele estava fazendo aquilo. E desde então ele começou a apagar a hora daquele cara e levar ele para a igreja. Chegou um tempo, ele foi lá, o cara já não estava mais lá. O cara tinha ido embora já, ele tinha voltado para a família dele, tinha deixado um recado pro dono do lugar, falar para ele. O dono foi bravo, porque você tirou o cara daqui, Talvez o cara foi embora para lá. Talvez o pastor foi julgado por essa atitude. Foi, quando ele chegou O na pastor igreja. estava lá com o rapaz lá. Isso, ele falou que poderia ser assim, estava lá no prostíbulo pegando, mas não é. Deus estava tocando para fazer aqui, ele está um pouco preocupado com o que estava acontecendo. Ninguém entende. É isso aí. André, você quer vir para terminar aqui? Não, pode finalizar. Pode vir aqui, finaliza aqui pra gente ir pra frente. Tá, dá uma olhada aqui. Vocês chamaram dois faladores. Aê, Glória a Deus, foi nessa Uma hora cor. depois, pode poder se marcar 7 da manhã. Próximo podcast do Felipe. foi longo, ó. Não precisou nem abrir aqui, porque eu ia falar sobre julgamento mesmo. O pastor complementou aqui, foi excelente. E só mostra. Não, Calma aí, eu gostei. Aqui, semana que vem, eles vão falar, quando chama um, deixa Vamos fazer 2, chama um, depois sai e outro. Parece. Não, Vamos fazer o da tarde. Vamos fazer o da Não, foi tarde. nessa cor, eu tenho que falar. Glória a Deus pela vida de vocês, né? Que vocês aí possam continuar nessa obra, que ensinarem para as pessoas. Fico muito feliz, aprendi bastante com vocês, não sabe o valor que vocês deixaram para esse podcast. Hoje, meu Deus do céu, hoje eu... A gente foi muito enriquecido com as palavras que Deus ministrou na vida de vocês. Glória a Deus. Mais uma vez, podcast aí, algo novo, quero agradecer a cada um aí Glória a Deus. que assistiu.
E mais uma vez, Elton, obrigado, pastor Elton, obrigado, Felipe. Amém. Felipe, a gente conversa muito lá no supermercado, né? Lá no mercado. Passa lá, opa, vamos Passa conversando. lá, o André já joga a garrafa já e E é assim. Mas mais uma vez, obrigado aí a todos. Glória a Deus. E próximo domingo a gente está aí. Tá o convite aí para a igreja, né? Pode fazer o convite pro pessoal que está assistindo. Quem quiser ir lá na igreja, conhecer. Tá lá, onde que é a igreja, pastor? Nós estamos ali na igreja da Vila Paz, Rua Dom Pedro II, número 598, atrás do campo do Rodovia. E para os irmãos que são da cidade de Canas, que estão assistindo, nós estamos lá na cidade de Canas, em cima do Correio. E dia 11 agora, com a glória de Deus, nós vamos estar inaugurando, de frente à Secap, da quadra da Secap Alta, nós vamos estar inaugurando uma igreja na Secap. E em abril nós já estamos com o ponto lá na Industrial. E Glória a esse é o Deus. nosso convite para vocês. Mas independente de igreja, de placa de igreja, procure a igreja mais próxima da sua casa. Vai, conheça Jesus mais de perto. Ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua história. Manda mensagem para o André, manda mensagem aqui para os irmãos, para o Felipe, para mim. Vocês podem ter certeza que a gente vai estar direcionando vocês por um pastor abençoado de próximo da sua casa. Mas o importante é você estar servindo a Deus junto conosco. Amém? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. É uma honra para mim estar aqui com vocês aqui. Espero ter passado alguma coisa de boa. E Isso é demais. É uma benção. E eu deixo para vocês que acreditem que Deus pode mudar a sua história, o seu casamento, que Deus pode mudar o seu filho, pode mudar o seu pai, a sua mãe. Deus é poderoso para fazer essas coisas. E nunca desista dos seus sonhos, do seu projeto que Deus colocou na sua mão. Você vai escutar milhares de pessoas falando para você parar, que não vai dar certo, que você não vai conseguir, mas você vai encontrar 10 milhares dizendo que acreditam em você, que o seu podcast mudou a vida de alguém. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, ó, diante de Deus, que se vocês ficassem aqui 20 anos e ganhassem uma alma para Jesus, Jesus estaria feliz com vocês. Então nunca desista dos sonhos de vocês. Eu tenho certeza que Deus vai colocar vocês, vai preparar aqui para vocês um estúdio para vocês fazer. A sua sala vai virar um estúdio. Deus vai te dar condição, Deus vai te dar ferramenta boa e Deus vai trazer pessoas boas para ajudar vocês. Acredite no que Deus colocou na mão de vocês. O mundo pode não estar interessado, mas Deus está interessado em vocês. Amém. Vou tentar terminar aqui, tá? Amém. Da igreja. Faz o convite da sua igreja. Hoje é culto de Santa Ceia lá. Glória a Deus. Avenida Papa João 23, número 126. No pé do viaduto ali. Desceu a praça do quartel, desceu. É indo pra mim, hein? Quase lá. Começa às 18 horas hoje. Se for lá, vai ser bem-vindo. Mas independente, é o que o pastor Elton disse. Procure uma igreja mais próxima da sua casa. Porque aqui nós não estamos pregando placa, mas sim Jesus. Amém. Deus abençoe. Gente, obrigado aí. Fique com Deus. Uma paz do Até Senhor. a Um próxima. ótimo domingo. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oi, amor. Tá, Tchau.